Boa tarde a todos. Depois dessa vinheta que parece que vai entrar aqui um novo filme da Marvel, dos Eternos, mas não, a gente vai continuar a nossa mesa de inovação e o tema agora é inovações digitais em saúde, telereabilitação e monitoramento remoto. Então, boa tarde a todos. Esses temas estão presentes no nosso dia a dia e para provar isso para vocês, eu vou trazer um exemplo pessoal que são dos meus pais. Doutor Antônio, médico, e minha mãe, Dona Sônia, que é professora de Educação Física e Matemática. Com a pandemia, os dois foram morar em Monte Verde, no sul de Minas, onde eles têm uma casa há mais ou menos 40 anos. E meu pai, com questões de dores na coluna, ele precisou fazer uma reabilitação e ele fez isso de maneira remota e continua fazendo 2 a 3 vezes por semana para trabalhar alongamento, fortalecimento muscular e a parte de equilíbrio. E a mesma coisa a minha mãe, ela tanto faz aula de pilates como dá aulas de pilates de maneira remota. Então essas tecnologias já estão no dia a dia, inclusive com a adesão desse público da terceira idade. E para falar mais desse assunto, eu vou chamar agora, uma honra trazer aqui a professora doutora Linamara Batistella, que é professora titular de Fisiatria da Faculdade de Medicina da USP. Ela é presidente do Conselho do Instituto de Reabilitação Luci Montoro, e ela vai falar sobre o tema telereabilitação nos tempos da Covid. Professora Linamara, um prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigado. Obrigada, Conrado. Um prazer enorme estar aqui, compartilhando aí do conhecimento de vocês e trazendo um pouquinho da nossa experiência. Acho que estamos realmente falando de grandes mudanças, né? O que você falou aí sobre o seu pai é um exemplo claro de todas as mudanças que nós estamos assistindo e que felizmente estamos assistindo, né? E, enfim, falar nesse summit para mim é uma grande honra. Eu vou trazer um pedacinho da nossa experiência, mas eu queria até contextualizar um pouco, Conrado, sobre a questão da reabilitação vem sendo algo das agências internacionais, né, em especial a Organização Mundial de Saúde, e esse trabalho é um trabalho publicado no Lancet, mostrando a carga global das doenças que necessitariam de reabilitação. Isso é de 2019, portanto, antes da pandemia. Então, só para chamar a atenção na pressão que o Covid hoje exerce e vai exercer durante alguns anos, quem sabe décadas, no sistema de saúde. E por isso que a gente precisa realmente olhar para outras formas de oferta do serviço, garantindo a mesma qualidade, mas tendo a clareza de que o sistema precisa, já era a hora, né? Precisa se rever. Nós precisamos encontrar alternativas dentro desse modelo tecnológico. Quando nós olhamos para a história da Covid, fica até muito fácil entender o valor de uma abordagem como essa. A ideia da inovação e a telereabilitação, ela vai exatamente responder a essa doença multissistêmica e que abrange todos os órgãos e sistemas do corpo em diferentes graus de intensidade, mas com uma persistência dos sintomas que nos assusta. Como é que nós vamos trazer todas essas pessoas para dentro do sistema de saúde e continuar atendendo a demanda que já existe, que já existia e que vai continuar existindo de outras patologias? Quando eu olho para a reabilitação, e aí vale a pena a gente voltar um pouco nesse conceito, a precocidade do tratamento é fundamental. Então, eu tenho aqui 2 problemas. Eu tenho uma nova doença que está pressionando os sistemas de saúde e tenho a necessidade de oferta de um tratamento precoce e adequado. Porque é nítido que a neuroplasticidade, ela exige um estímulo permanente, adequado, voltado a cada uma dos domínios, né? Seja o domínio mobilidade, o domínio motor, o domínio locomoção, seja a questão sensorial ou cognitivo. E para você otimizar as funções remanescentes, aquilo que a lesão não destruiu totalmente, eu preciso estabelecer protocolos e produtos que eu oferto para o paciente e que eu consigo medir o grau de mudança cerebral.
E quando isso não é possível, eu vou substituir essa funcionalidade acometida, até chegar o momento em que eu uso de estratégias de adaptação, porque eu não consigo mais recuperar aquela função remanescente. Então, essa é a trajetória de uma reabilitação que pode ser mais parecida com a de superação, o segundo modelo, que é de adaptação, e o terceiro, que é realmente de uma condição de ajuste, né, às necessidades do paciente. Os sintomas, é interessantíssimo a gente lembrar, né, os sintomas persistentes nas consultas de acompanhamento, quando você olha para a lista de sintomas, é trivial. Cansaço. Quem é que não fala em cansaço em algum momento da vida, né? Tontura. Nossa, a tontura é uma coisa tão comum, né? A gente escuta falar e é uma manifestação com riscos, com grandes riscos, mas é uma manifestação razoavelmente comum. A dor já começa a ficar um pouco mais complexo. Essa dispneia do Covid, que é uma coisa meio complexa, porque falta o ar, é a respiração curta, mas ao mesmo tempo tem aquela dispneia da dispneia cardiorrespiratória mesmo. Bom, aí tem a dor articular, tem a nictúria, tem essa dor torácica que sempre é meio assustadora, e depois vem de novo uma série de outros sintomas que não são também tão relevantes quando a gente pensa na medicina clássica. A tosse, a alteração do paladar, o edema, sim, a obstrução nasal, as lesões de pele, que fica aquele borderline entre aquilo que você ganhou da UTI e aquilo que o Covid lhe ofereceu como uma dos territórios inflamados, né? A inflamação é geral, né? A perda do olfato, a zumbido, a perda da audição, e aí os sintomas gastrointestinais, que são bastante desagradáveis. Quando você olha para tudo isso isoladamente, nós não estamos falando de nenhuma doença grave. Aqui eu me assustaria um pouco a dor torácica. Não estamos falando de coisas que exigem que vá para um pronto-socorro. Mas, no conjunto, todos juntos, e pelo menos 3 sintomas a gente sempre encontra nos pacientes, 89,3% da nossa amostra referiu pelo menos um sintoma, 57% referiu 2 ou 3 sintomas associados. Mas você associa tudo isso, você vê um paciente realmente assustado, ansioso, deprimido, com uma alteração brutal do sono, com essa dispneia da falta de ar, que você não consegue separar o que é a dispneia neurogênica da dispneia cardiorrespiratória, enfim. É um doente complexo, é um doente muito complexo e com risco de se tornar mais complexo. Associado a tudo isso, eu tenho aqui uma questão que interfere diretamente na reabilitação. E eu vou até chamar atenção. Alteração de memória, dificuldade de concentração. Alteração de memória e dificuldade de concentração, eu posso responder a isso criando um sistema de alertas para esse paciente. Coisas que até então a gente passava esse tema para o familiar, né? Mas agora a gente cria sistemas de alerta por aplicativo, por tele, para reduzir o agravo dessa manifestação. A insônia, que é um dado fundamental e que precisa ser muito bem entendido, a ansiedade e a depressão, que é diferente, pode ser diferente daquela ansiedade, daquela depressão brutal que exige uma medicação. Mas, às vezes, a gente acaba confundindo, o paciente se confunde. Ele traz uma depressão e uma ansiedade que podia ser comparado a uma antecipação, essa ansiedade de quem quer fazer, mas não, é uma ansiedade do medo de fazer. Então, é um paciente complexo que precisa de muito acolhimento. Mas 4 sintomas, 4 manifestações que não são sintomas apenas, são também sinais importantes, merecem a nossa atenção. Eles são menos frequentes que os outros, mas eles são causa de uma necessidade maior de investigação e são aquelas manifestações que realmente tiram o paciente da linearidade da cura, né? Ele não consegue sentir que está melhorando. É a dor, a parestesia, que às vezes é até uma paralisia mesmo, uma fraqueza muscular
que chama atenção e que não tem nada a ver com a sarcopenia clássica, isso a gente tem que deixar claro, e os problemas de locomoção, que podem ser desde necessidade de um acompanhante até uma cadeira de rodas. Então, são essas quatro manifestações chamam atenção. Bom, nós falamos em necessidade de contemplar para o sistema de saúde uma nova oferta. Então, a saúde digital, a teleatendimento, a teleconsulta, ela surge como uma necessidade emergente para esses pacientes. Primeiro, porque eles têm muita dificuldade para chegar, né? A gente adoraria que os pacientes morassem todos na esquina dos nossos serviços, né? Não é assim que funciona. Segundo, porque se ele tem um familiar que já passou pela doença ou ainda não passou pela doença, esse familiar também está com medo de vir, mesmo que ele esteja em melhores condições. Então, a primeira abordagem por tele foi a experiência que nós tivemos recentemente agora no HC, avaliando de 1.200 pacientes, 814, que nós fizemos o primeiro atendimento por tele, e isso ajudou muito a entender o grau de risco que esse paciente tinha. E acho que essas plataformas de telemedicina estão cada vez mais amigáveis e facilita muito a interação com o paciente. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tem uma escala funcional que foi desenvolvida num consórcio de muitos países, que é Post-Covid Functional Scale, e que me permite separar pacientes que tenham nenhuma limitação ou limitações mínimas para atividades de vida diária e para sintomas persistentes como dor, depressão, de pacientes que tenham realmente limitações. Eu posso fazer a aplicação desta escala por tele. Então, só aqui eu já ganhei um espaço de manter 68,7% dos meus pacientes, e aqui nós estamos falando já de um total de 723 pacientes, que não precisam vir, pelo menos não com essa urgência. Mas eu tenho 31% que precisam vir rápido, sob o risco de piorarem. E é para esses pacientes que eu vou dedicar o atendimento presencial. Só isso já resolveria o meu problema, só isso já resolveria, só seria elemento suficiente para dizer o como é importante, né, o teleatendimento. Essa escala que foi desenvolvida nesse consórcio de muitos países em tempo recorde, ela tem um poder e uma fidelidade em relação às respostas muito grande. Então, ela me dá um primeiro norte. Bom, eu posso fazer uma chamada do paciente para telereabilitação e, com isso, eu garantir que ele tenha um acompanhamento à distância. Uma parte importante do que nós fazemos relacionado à movimentação, a estímulos cognitivos e até estímulos do ponto de vista da neuroplasticidade, eu consigo fazer numa tela, se eu tiver um profissional bastante preparado. O que às vezes é difícil é, do outro lado, a conectividade ser tão boa quanto nós gostaríamos. Mas até isso vai sendo resolvido, não é? Nós estamos vendo aí o leilão do 5G, que vai certamente oferecer uma avenida de oportunidades para nós. Então, a telereabilitação faz essa possibilidade. Se para a fisioterapia, ou para o exercício convencional, para o professor, o técnico de educação física, e às vezes para a terapia ocupacional, que se colocou como um fator de primeira ordem no atendimento desses pacientes, às vezes eu preciso de um nível de exigência maior, em termos de tela, tamanho de tela, conectividade, para o atendimento psicológico, para a neuropsicologia, para o atendimento psicológico dos nossos pacientes, que é mandatório no caso do Covid, foi um sucesso. Foi um sucesso, independente do sistema. Não é ideal o telefone, não é ideal o WhatsApp? Claro que não. Mas quando me faltam os outros recursos, até esse é possível usar. E os pacientes mostraram uma aderência, uma adesão, uma conectividade com os nossos profissionais muito boa. Aparentemente, a tela deixa uma impessoalidade que coloca o paciente até mais à vontade. Foi fácil conversar com as famílias, foi fácil conversar com o paciente e foi fácil medir o resultado. Medir métricas em reabilitação é fundamental. Eu preciso saber o que eu estou usando, qual é a minha meta terapêutica e como é que eu meço
o resultado. E claro que eu posso usar, por uma questão de sensores, algumas facilidades, né? Mandar o sensor para a casa do paciente ou a família vir buscar é a coisa mais fácil do mundo, e isso me ajuda a ter uma resposta mais objetiva. No passado, quando nós queríamos fazer avaliação do movimento, a gente usava, e ainda usa, né, laboratórios tridimensionais, incrivelmente sofisticados. Cada laboratório custava na casa de 4, 5 milhões de reais. Hoje a gente usa dispositivos muito mais simples, que são, a gente coloca como sensores, e que me permite realmente realizar uma boa análise do movimento e a performance do paciente. Mas ele precisa ter o sensor de um lado e eu tenho que ter a plataforma do outro. Coisas que nós já resolvemos dentro do HC e que hoje nós conseguimos avaliar o paciente com razoável facilidade. As intervenções em reabilitação, a teleatendimento, ele não é novo para nós. A gente já vinha fazendo algumas intervenções. Aqui nós estamos vendo uma chamada com criança. Parece impossível, né? Não. A criança responde muito bem. E o fato de eu entrar na casa do paciente, de uma família onde teve 3 pessoas contaminadas pelo Covid, inclusive a criança, me ajuda a entender o grau de estresse que essa criança está vivendo e que essa família está vivendo. Me ajuda a entender qual é o apoio que ela tem, se é da avó, da mãe. Eu preciso dar apoio ao cuidador. E a melhor forma de dar apoio ao cuidador é entender qual é o papel que ele está tendo nessa dinâmica. Então, aqui é um exemplo claro de como os médicos e os terapeutas se colocaram dentro dessa lógica e como é que nós ampliamos o acesso e o cuidado dos pacientes crônicos. O paciente se deslocar durante a pandemia não era nem recomendado, mas ele também não queria ver. Os acompanhantes chegarem no hospital exigiam uma série de protocolos que nós estamos mantendo até hoje. Então, o teleatendimento realmente trouxe uma possibilidade que não é trivial. Não é trivial. Nós falamos dos impactos funcionais, pensando no sistema nervoso, nas redes neuronais. E aqui é que eu quero fazer a defesa do telemonitoramento. Porque tudo que eu falo do paciente no consultório, ele grava até a página 2, né? Depois ele chega em casa, ele não lembra bem, às vezes você escreve, mas aí ele também lê, interpreta. Se eu tenho a oportunidade de fazer um reforço da orientação e, ao mesmo tempo, um estímulo para esse paciente por tele, isso funciona maravilhosamente bem. Esse monitoramento remoto, porque aí eu já conheço, eu fiz uma versão híbrida, eu fiz uma primeira avaliação do paciente, mando ele para casa, eu já sei quais são as dificuldades dele, então eu vou fazendo uma avaliação das propostas terapêuticas que foram dadas para ele e o que ele desempenhou. Por exemplo, coisas tão simples como, mas então você foi ao banco sozinho, você conseguiu realizar a operação no caixa eletrônico? Você foi à igreja, você lembrava das pessoas que estavam... Quer dizer, eu passo a ter uma informação real das atividades dele. Isso me dá uma medida clara do quanto eu ainda preciso intervir. E oportunizou que eu atendesse pessoas que não conseguiriam vir, que não teriam condições, ou pelo grau de lesão funcional, de limitação funcional, seja pela distância. Então, para esses pacientes que viveram com intensidade déficit de atenção, déficit de concentração, a velocidade de processamento mental muito reduzida, e 1/3 dos casos de Covid realmente cursa com essas alterações, o teleatendimento foi fundamental. Então, esse telemonitoramento que a gente vai fazendo com os pacientes, que nós já fizemos um primeiro atendimento e agora eu quero monitorar, me ajudou nos pacientes com complicações e dificuldades de transporte, pacientes com maior risco de complicação, que tinham feridas decorrente da imobilização no leito, dos sistemas pronados, que no começo nós tivemos dificuldade para prever
que a pronação podia levar a lesões de pele. Depois não, depois resolvemos, como fatos foram desenvolvidos, o Nova HC deu tudo certo, mas o começo foi dramático. Não quero que esse paciente se mobilize, não quero que esse paciente se infecte. Como é que a gente avalia, como é que a gente acompanha esse paciente? Então, isso nos ajudou bastante no telemonitoramento. Eu dei um apoio maior aos cuidadores, e essa já era uma preocupação que nós tínhamos. O paciente com limitação permanente, o paciente com lesão medular, o paciente com lesão encefálica, que é a nossa grande realidade, e não mudou no Covid, as lesões encefálicas foram bastante presentes, eu preciso dar um apoio ao cuidador, ele precisa se sentir seguro. E esses esclarecimentos, essa orientação domiciliar, feita por tele, o paciente tem chance ou de gravar, coisa que nunca no consultório acontece, ou de pedir para a gente repetir, a gente liga de novo, então liga amanhã de novo. Você está preocupado? Não, a enfermeira vai te ligar amanhã. E essa continuidade do tratamento acabou sendo muito entusiasmante. Os resultados foram muito promissores para a gente pensar em termos de futuro, foram muito efetivos. Eu acho que nós não vamos nunca abandonar o atendimento presencial, mas ele vai ser reservado para aquelas ações que realmente fazem diferença, onde realmente é necessário. Nós estamos desenvolvendo agora uma série de estratégias, e essa mais interessante, que é o monitoramento remoto dos sinais biológicos com esses devices, que você pode chamar de relógio, mas pode ser um outro tipo qualquer, e é onde nós estamos, inclusive, avaliando a higiene do sono. E isso seria impossível no mundo real e da situação convencional. Eu vou mandar todos os pacientes dormirem no hospital para ficar monitorando o sono. Não, eu faço isso na casa dele. É essa observação naturalística e real, porque é exatamente na cama que ele dorme, do jeito que ele está acostumado a dormir, no horário que ele está dormindo. Só que eu consigo monitorar. E o sono, o distúrbio de sono, ele foi um dado importante e ele é uma intervenção necessária para que esses pacientes recuperem a normalidade do seu dia a dia. Os relógios mais sofisticados têm outras oportunidades que a gente também está usando, mas se eu pudesse só monitorar a saturação de oxigênio ao longo da noite, já seria muito útil. E isso não é complicado, a gente consegue fazer com outros tipos de device. Mas nós temos usado esse monitoramento remoto com os relógios e eu tenho certeza que isso vai significar uma grande oportunidade para todos nós que trabalhamos com doentes crônicos. E os aplicativos, né? No mundo de tantos aplicativos, e todo mundo participa em alguma instância de uma atividade a partir de um aplicativo, nem que seja por games, por brincadeiras, nos ajudou também a entender o grau de funcionalidade, aprender bastante sobre depressão, ansiedade e estresse, porque o time da psiquiatria desenvolveu uma série de vídeos curtinhos, explicativos. Então, o paciente respondia um questionário e abria-se depois um vídeo relacionado à nota que ele tinha tido naquele questionário. A mesma coisa com a funcionalidade. E tudo isso recolhido numa plataforma que nós monitoramos. Então, eu posso chamar o paciente, você piorou. Isso dá para nós uma oportunidade absolutamente ímpar. Eu sei como é que o paciente está se desenvolvendo ao longo do processo terapêutico e do processo, entre aspas, de cura, em tempo real. Não é quando ele se prepara para vir no consultório. Quando ele vem no consultório, como é o caso aqui de uma medida de massa muscular no handgrip, eu tenho uma percepção muito objetiva daquele momento. E eu preciso fazer essa medida. Eu tenho que ter um parâmetro funcional e um parâmetro objetivo. Como a gente faz a ultrassonografia para entender o que está acontecendo realmente com aquele músculo? Mas, em hipótese alguma, eu vou exigir que o paciente venha só para fazer uma medida de força muscular. Inclusive porque no Covid é completamente diferente. Os parâmetros do handgrip sozinhos não me respondem às preocupações que nós tivemos com a mudança da ecogenicidade do músculo e com a espessura do músculo. Desaparecem as fibras aeróbias. Impressionante como há uma mudança na estrutura do músculo. Isso está sendo publicado e é uma preocupação que nós temos que ter com esses pacientes no médio e longo prazo. Claro que temos uma condição
de tecnologias que nos ajudam, que dão muita segurança, que permitem que o paciente faça um treino de marcha tão sofisticado, né, dentro de uma marcha robótica, e todo mundo precisa. E eu preciso construir essa lógica para todos os pacientes. Eu tenho testes tão simples como o teste levantar e sentar de 1 minuto, medindo a oximetria antes e depois, a saturação do oxigênio antes e depois, que me dizem se esse paciente pode fazer isso em casa ou não. Eu posso ensinar para ele exercícios que deem a ele essa destreza. Vai levar mais tempo? Vai levar mais tempo. Mas ele pode adquirir essa condição de independência na marcha sem ter que se deslocar. Isso eu estou falando do paciente que mora em São Paulo, mas nós atendemos metade de Manaus no nosso hospital. Nós atendemos o Brasil inteiro. E aí, como é que eu faço com esses pacientes? Eu quero que eles tenham as mesmas oportunidades que os pacientes que moram na esquina do centro de reabilitação. Então, eu estou mostrando essa lógica porque ela se completa com o que nós estamos falando na saúde digital. Eu hoje tenho todos esses equipamentos associados a uma plataforma que me dá a condição de, com um número apreciável de informações, transformar isso em um algoritmo que me dê uma oportunidade de construir, pela inteligência artificial, os fatores preditivos, que é tudo que a gente quer. Eu queria saber, quando eu faço a avaliação do isocinético de um paciente que não tem mais musculatura extensora de coluna, associado a uma perda muscular importante, se ele vai ou não desencaminhar, e vai se desembocar numa cirurgia de corpo vertebral. Quem sabe no futuro a gente vai responder essas perguntas. Eu preciso ter a lógica de fazer um eletroencefalo e saber se eu estou inibindo a área que está super estimulada ou se eu estou precisando realmente estimular uma área que está pouco ativa. Eu posso fazer toda esta ação da robótica de membros superiores num sistema gamificado, mas recolhendo esses dados e transformando isso em inteligência a partir da inteligência artificial, em valores preditivos. Então, eu entendo que, independente da atividade presencial ou da atividade à distância, o que o mundo digital está nos oferecendo é a oportunidade de nós construirmos plataformas híbridas que nos permitam entender melhor o desenvolvimento das nossas estratégias terapêuticas. É claro que nós vamos ter que trabalhar muito na lógica da capacitação, métricas, medidas de desfecho, avaliação adequada, ajustada, parametrizada, é fundamental. Nós precisamos adotar esse conjunto de medidas no nível do paciente, mas eu preciso entender como é que cada paciente, estratificado ou não, é levado ao sistema de saúde. E no nível nacional, como é que se comportam as diferenças regionais? Adotar esse conjunto básico de medidas depende de um volume de informações parametrizadas e de uma avaliação longitudinal. As grandes coortes que estão se formando e que agora estão se comunicando, o que vai nos ajudar muito. Isso daqui é Marcos Bego. Marco Bego fala isso o tempo todo. Aproveitando que ele ia falar depois de mim, eu já coloquei isso antes dele. Se nós já vivemos conectados, por que não o paciente? Por que nós não usamos isso a nosso favor? E sabe, quando eu vejo essa oportunidade de conversar com todos vocês e mostrar essa experiência que ainda é incipiente, ainda temos uma estrada pela frente, eu só posso dizer uma palavra: obrigada. Muito legal, professora, muito legal. E é bom que você já introduziu o nosso próximo palestrante, né, que é o engenheiro Marco Bego. Eu tive com o Marco semana passada em outro evento, né, mas é um grande prazer ter ele aqui de novo. O Marco é o Chief Innovation Officer do Inova HC, e o que ele vai falar hoje com a gente é o monitoramento remoto na saúde, experiências exitosas. Marco, você está conosco? Tudo bem, Conrado? Estamos novamente juntos aqui. Prazer te ver novamente. Isso está ficando mais frequente do que era antes, né, Conrado? A gente se via poucas vezes, agora estamos mais vezes próximos aqui. Bom, só agradecer o convite.
Agradecer ao Conrado pelo convite, dizer o quanto me sinto honrado de estar aqui no evento da América Serviço de Saúde. Cumprimentar a professora Lina Mara, minha referência aqui, a professora sempre inovadora, super criativa, e nos ajuda muito aqui na área de inovação, nos guia muitas vezes, na maioria das vezes, no caminho adequado aqui. Como você disse, Conrado, eu vou compartilhar aqui a apresentação a gente vai falar um pouco sobre o sistema de telemonitoramento. A professora Lina Mara já colocou muitas, eu diria, informações relevantes e super verdadeiras de alguém que viveu isso, né, e tá transformando esse processo num processo realmente exitoso e eficiente. Então, eu vou dar uma abordagem de uma forma de como nós estamos estruturando esse processo no Hospital das Clínicas. Vou dividir a apresentação aqui em 3 momentos, uma introdução breve de como é que nós pensamos esses projetos e como nós desenhamos, e depois um dos exemplos de telemonitoramento que estamos fazendo aqui. Então, só para contextualizar, como o Conrado disse, eu sou responsável pela Inova HC, pela executiva, e o Hospital das Clínicas é o maior hospital da América Latina. Ele é baseado aqui em 4 pilares de trabalho, de assistência ligada ao governo do Estado de São Paulo e educação e pesquisa ligada à Universidade de São Paulo, a Faculdade de Medicina da USP. E tem a área de inovação, que é onde esses projetos, nós dentro do HC, utilizamos a área de inovação justamente para esse desenvolvimento desses projetos que devem ter uma capacidade mais ampla de criação ou as fronteiras mais amplas do que se ele ficasse realmente no processo estruturado na área corporativa. Então, a Inova HC ele tem essa função de fazer esse programa de inovação aberta funcional, ou seja, eu trago o que é bom de fora para dentro e também tento levar o que nós estamos fazendo de relevante dentro do HC para fora, para o mercado. E a professora Lina Mara, que falou antes de mim, é uma dos membros do conselho do Inova HC e que tem trabalhado para a gente fazer Inova HC seguir no caminho que estamos agora. Então, esse programa que a gente está falando de telemonitoramento, ele faz parte de um programa maior do Hospital das Clínicas, que é o programa de saúde digital. É um programa nosso em parceria com o governo britânico. Então, o governo britânico ele auxilia na parte de financiamento da parte estrutural, e o NHS é um parceiro estratégico, além da McKinsey, que nos ajuda na parte de estruturação dele. É um projeto que ele começou o ano passado, e ele vai até 2023 com metas anuais. Esse programa ele tem 20 iniciativas e a parte de telemonitoramento, que é uma que a gente realmente tem bastante apreço por ela, e ela pode ser um fator importante da saúde digital funcionar, é o que a gente vai bater um papo aqui. Eu gostaria de falar sobre ela um pouquinho mais de detalhes, mas ela é composta dentro desse número maior de iniciativas que formam o arcabouço de saúde digital do hospital. Né? Uma coisa que é importante, assim, quando nós começamos os projetos, e a professora até colocou bem, o projeto de telemonitoramento na área de reabilitação já está bem mais avançado, e nós tínhamos outros projetos acontecendo. Então, um determinado momento, a gente usou o programa de saúde digital justamente para ver como é que nós faríamos para estruturar esse programa para que ele pudesse ser escalável. E quando eu falo escalável, realmente, como é que eu posso escalar ele para outros equipamentos de saúde não tão grandes como o HC, não tão estruturado, mas que a gente conseguisse levar ele por outras iniciativas, pensando que um programa de telemonitoramento não é um programa simples, é um programa sofisticado, que você precisa ter acesso, conectividade e outras informações são importantes, até a parte de segurança. Então, como é que nós pensamos isso? Né? Primeiro, o quanto isso era importante. Então, nós verificamos que monitoramento de doenças crônicas não transmissíveis, as doenças crônicas não transmissíveis, realmente ela representa uma parte importante na saúde do país e até nesse slide aqui a gente vê que ela representa quase 72% do total de mortes no Brasil nesse período que foi da fonte de 2000, uma projeção para 2025. E também o que nós verificamos nesse estudo inicial? Que era muito possível usar ferramentas digitais para transformar essa realidade. Ou seja, a gente poderia
melhorar esses casos de não diagnosticados ou um controle mais preciso, como a professora colocou inicialmente. E que o telemonitoramento ele poderia fornecer para os pacientes um melhor atendimento. Então, como que a gente poderia usar esse telemonitoramento para fornecer melhor atendimento e também com a possibilidade de reduzir custos, então evitando talvez esse movimento do paciente nessa escala de maior ou menor criticidade da doença ou gravidade da doença, usando esse telemonitoramento para controlarmos isso e a que momento ele deveria entrar e sair do sistema de telemonitoramento, que é um sistema mais caro do que só ele ficar controlado por frequência eventual que ele procuraria o serviço. E como o HC tinha já essas iniciativas, então lá poderia realmente ser um local para fazermos esse trabalho. E aí nós definimos um objetivo de como seria para testar esse modelo, como é que nós definiríamos os biomarcadores, quais condições seriam ideais. Era sempre a ideia de a tecnologia, sim, mas uma tecnologia que fosse possível muitos usarem, então isso era uma tecnologia que teria que ser simples, como é que esse paciente, o perfil que ele entra e sai, e aí definimos algumas atividades do que seria o piloto e principalmente uma área aqui que seria de ferramentas, treinamento e principalmente até, como já foi comentado, de monitorar resultados, né? Então, como eu monitoro o resultado e formato um caso de sucesso ou não para dizer para o mercado como é que isso funciona, além das metas disso. Então, nós organizamos um fluxo de componentes, que seriam as ações de teleorientação, depois o contato realmente ativo, e como nós faríamos, se existe a possibilidade, como deveria ser feita a integração de um programa de telemonitoramento com a rede local já existente. Também, antes de começar, o que nós verificamos? Como deveria ser essa comunicação com o paciente? Muito do que a professora até comentou, e desculpa, professora, citá-la novamente, mas já coloca isso numa forma de clareza, né, do que a senhora diz, do que eu estou dizendo aqui, que é como a linguagem, ela até comentou, como o paciente na casa dele, as informações, como você foca, então a mensagem realmente, como não ficar repetindo as coisas, para o paciente se sentir seguro no ambiente digital, como é que eu posso usar mais canais, né? Essa possibilidade de usar voz, imagens e outras coisas para essa comunicação digital ficar mais simples e também mais sensível, mais humanizada para o paciente, quando eu faço isso no programa de telemonitoramento, que provavelmente você vai falar com ele mais vezes de forma digital do que presencial. Então, essa comunicação foi muito importante a gente definir algumas coisas que precisariam ser avaliadas antes de começar o projeto. E aqui o que a gente gosta muito dos projetos, a gente tem feito isso com a maioria dos projetos, é analisar o projeto sob as dimensões que nós consideramos importantes para que o projeto realmente tenha escala e ele possa se perpetuar. Então, sempre o foco na jornada do paciente. E aí, nesse caso, a gente definiu em 3 etapas, então, que seria o cadastro, o telemonitoramento em si e a necessidade das teleconsultas desse acompanhamento. Uma parte importante que era a infraestrutura física e tecnológica, e aí nós abrimos isso em 8 componentes, depois eu vou falar um pouquinho a seguir, então não vou parar um pouco aqui. Os protocolos, então, como é que nós, qual a melhor forma de utilizarmos os protocolos de atendimento que já existem, como é que nós adaptamos eles para um protocolo no modelo de telemonitoramento. Os aspectos financeiros, então o custo tanto para manter, para iniciar o projeto, para manter, e depois como esse telemonitoramento poderia ser pago e incluído nos sistemas de pagamento da saúde. A parte de gestão e avaliação de impacto, então nós escolhemos também 4 eixos para avaliar o impacto, que seria o próprio monitoramento, o report, o que nós estamos aprendendo com isso, e no final, a soma dessas 3, o impacto que isso está acontecendo na rotina e na estrutura do processo de telemonitoramento. A parte de os papéis, então, como é essa equipe, como ela é formada, se ela é multidisciplinar, em qual o momento que entram os médicos, psicólogos e tudo mais, e a parte de regulação, que seria principalmente focada, então, essa regulação, o telemonitoramento como parte da regulação da telemedicina, a parte de LGPD, então, proteção de dados, e como os órgãos reguladores estão vendo esse processo acontecer e para que caminho estamos indo. Quando eu falei da estrutura tecnológica, então, as 8 análises que fizemos, então, a parte de cima aqui é
é aquela que está em contato com o paciente, e a de baixo, o que é o subproduto, né, o produto desse monitoramento. Então, avaliamos toda a parte de sensores, e aí quando avaliamos sensores, que tipo de melhor sensor se adapta, os sensores que existem no Brasil estão aptos. Quando eu analiso um sensor para saúde, diferente de um sensor para bem-estar, então a que nível de precisão eu preciso, então tudo isso a gente analisa nessa vertical. A interface com o usuário, que também é fundamental, senão ele não consegue usar e progredir no programa. A mensageria, então, aquela mensagem clara, como é que vai ser o mecanismo, se vai ser por WhatsApp, se ele vai receber de outra forma. A interface com o profissional de saúde, então a jornada do paciente, mas também a jornada do profissional de saúde. E a parte aqui dos dados, né? Então, onde seria esse repositório de dados, como é que é o ambiente de processamento desses dados que nós recebemos, as interfaces de integração, se eu preciso levar para outros sistemas, e principalmente a parte de cibersegurança, porque o paciente está monitorado à distância e ele entra com dados no sistema do hospital, como é que a gente organiza essa parte para diminuir o risco o máximo possível. E aquilo que eu até comentei, sempre orientado pelos protocolos clínicos. Então, o input é do protocolo clínico existente, como é que ele funciona no sistema de telemonitoramento, e aí como é que sairia o protocolo de telemonitoramento. Quando a gente olhou isso também, a professora até comentou, e eu volto a frisar, bom, telemonitoramento significa conectividade. Então, se é conectividade, com a eminência do leilão do 5G, e uma das análises do 5G de partes relevantes é realmente essa parte de usar o telemonitoramento, então, por que não também já tentar utilizar um sistema de telemonitoramento para fazer um test bed em 5G para ver, bom, uma condição atual é essa e uma condição futura pode ser essa. E aí nós fizemos uma análise, então, aqui no triângulo do 5G, né, de mais dispositivos, mais massivo, mais velocidade e latência, e colocamos aqui um telemonitoramento que ele seria mais uma área aqui de mais dispositivos e mais velocidade, e a latência seria secundária. E quando nós analisamos sobre alcance e relevância, nós entendemos que ele tem uma abrangência importante e ele tem uma relevância média no 5G, mas que valeria a pena nós incluirmos eles como um dos projetos alocados nos nossos 15 casos de uso que nós estamos. Então, nós analisamos o processo em relação ao que tem, estamos trabalhando nele, e aí já com a visão de inovação, bom, se eu tenho essa condição, como é que eu faço para ele melhorar no sistema de conectividade que teremos em breve? Aí, entrando aqui no que é o nosso projeto piloto, eu peguei um aqui, a gente tem mais de um, mas eu trouxe aqui um que é o do transplante de medula. Então, da mesma forma, então, qual é o valor agregado para quem usa no sistema da PMO, né, transplante de medula óssea? Então, análise para a sociedade, para o médico, para o hospital e para o paciente. Então, a cada uma dessas informações, nós inserimos para o programa, daquela mesma maneira que foi dito anteriormente. Fomos no mercado e buscamos parceiros para nos ajudar. A professora Linamara comentou do relógio de monitoramento, aqui tem outros sistemas de monitoramento, então aqui nós estamos com a Cisco, com o pessoal da AWS, com as empresas de startups que têm os programas de monitoramento, e sempre informando para o Ministério, como é que nós estamos agindo, o que nós estamos entendendo relevante e quais são os problemas que estamos enfrentando. A partir daí, nós olhamos esse programa de transplante de medula em 3 módulos. Então, como o paciente chega para o HC, porque ele chega no HC para o transplante, então preciso coletar informações prévias desse paciente, e essa interoperabilidade era fundamental para o sistema funcionar melhor, então trabalhamos nisso, e como buscar isso de forma inteligente. O módulo 2 é toda a parte de teleconsulta, de como introduzir no programa, e o módulo 3, que é realmente a parte do telemonitoramento, que ele, nesse caso, a gente utiliza o wearables e não contatos com frequência. E aí a ideia pegamos várias opções de sensores e estamos no momento agora, esse é um projeto de pesquisa que nós abrimos agregados junto com o pessoal da Poli também, que a cada sensor que nós submetemos de uma startup ou de uma empresa, nós avaliamos em relação ao padrão para verificar se ele está atendendo, uma vez local e depois remoto, e começamos a avaliar essa capacidade de transmissão de dados e também como o paciente se sente utilizando aquilo.
Até eu me lembro uma vez aqui, conversando com a professora Linamar, ela me disse assim que já faz tempo isso, mas ela vai se lembrar de que existem muitos sistemas para o paciente, sistemas que são fundamentais e muitas vezes o paciente não usa. E ela falou, por que às vezes não usa? É porque às vezes incomoda e é feio, e o paciente não quer usar aquilo. Então, uma das coisas também é o design desses sensores, eles estão adaptados para o paciente usar, e tudo isso a gente está tentando agora organizar nesse programa da TMO. E para o último slide aqui, antes de finalizar a minha apresentação, a hora que eu pego todas essas informações, ele entra para aquela segunda camada de análise, e aí vão as duas jornadas. Então, nos portais, tanto a jornada com o médico olhando aqui o seu paciente, todas as grandezas que estamos monitorando, e como essas grandezas voltam para o sistema e ativam quem tem que ativar. Se é o médico, se é um sistema de teleconsulta, se é um sistema de emergência, como isso nós devemos tratar. E como isso pode ajudar para o paciente ficar mais tempo longe do sistema de saúde, ou pelo menos controlado pelo sistema de saúde, e como ele entra e sai de um programa de telemonitoramento em função da urgência ou da emergência que ele está e da gravidade. Lembrando que, como muitos desses sensores, muitas vezes ainda a gente nem tem registro, a gente está trabalhando tudo isso com o sistema de pesquisa e aí testando realmente para no final agora do programa nós conseguimos integrar para a sociedade e para todos dentro do Hospital das Clínicas também, quais foram os aprendizados, o que deu certo, o que a gente precisa melhorar e como nós podemos fazer isso no futuro de uma forma que possa ser escalável e modular. Então, aqui tem meus contatos, deixa eu terminar aqui a apresentação e devolver para o Conrado, agradecendo de novo, Conrado, a oportunidade e cumprimentando a todos. Marco, muito obrigado, excelente. E agora eu queria que a gente fizesse uma rápida discussão de perguntas que vieram da plateia, algumas que eu fiz também. Então, como a gente tem apenas 13 minutos, eu vou ser bem direto. E a primeira pergunta é para a professora Linamara. Uma parte significativa dos pacientes que fazem reabilitação são idosos. Como é que vocês conseguem fazer com que esse público que tem menos facilidade para aderir a tecnologias façam adesão ao monitoramento remoto e à telereabilitação? E a segunda pergunta, uma coisa é o paciente entrar e começar a fazer a reabilitação de maneira remota, mas como é que você faz com que o paciente fique engajado e continue querendo fazer a reabilitação dessa maneira? Obrigado. A pergunta é ótima. Quando a gente percebe a dificuldade do paciente, do idoso, a gente fala, tem aí um neto de 8 anos? E aí, em geral, tem uma criança em casa e resolve. Mas quando tem uma primeira chegada no centro de reabilitação, as nossas terapeutas ocupacionais, que são impressionantemente especializadas no mundo digital, elas treinam o paciente, elas ajudam a baixar o aplicativo, elas mostram o passo a passo, depois elas ligam para eles antes da consulta para ver se eles entenderam como é que abre a tela. Então, não tem sido uma grande barreira. Algumas vezes sim, mas não tem sido uma grande barreira. Eu acho que está todo mundo muito apropriado do mundo digital. Às vezes o problema não é ele entrar no sistema, é a conexão que cai. E aí quando cai a segunda vez a gente fala, olha, deixa, depois eu ligo, então você vai me ligar e nós vamos conversar. Quer dizer, a gente faz de um jeito amigável para não ficar com aquela sensação que não deu certo. Eu acho que o problema maior é a conectividade, não é o acesso do indivíduo à plataforma. O paciente que vem... os pacientes da reabilitação, eles em geral são adultos, né? Com mais de 50, com mais de 60 anos. Não é muito novo para nós trabalharmos com idosos. Do AVC, que é a nossa principal causa de incapacidade, continua sendo, mesmo apesar do Covid, são pessoas na faixa do adulto, passando para a faixa do adulto idoso. Essa era a primeira pergunta. A outra pergunta era sobre... engajamento. O que você faz para o paciente querer... Olha, não, essa é a pergunta-chave. Você, para engajar na tele ou no presencial, a resposta é a mesma, ele precisa enxergar resultado.
Se não tiver resultado, não tem jeito, Conrado. E como é que ele vê o resultado? Porque você ensina o paciente a checar a métrica. O indivíduo toma um antibiótico porque está com uma infecção urinária, ele sente, ou pelo odor, ou pela febre, que a infecção está melhor. Você tem que descobrir o ponto de virada. Então, se é dor, é fácil. A gente ensina o paciente a palpar e a dizer se é 1, 2, 3, até 10. Se é uma dificuldade do movimento, a gente ensina alguns exercícios muito simples, como, por exemplo, segurando na mesa da sala de jantar, se ele consegue levantar e sentar 3 vezes. Então, a gente acha um indicador que ele possa experimentar. Dá certo sempre? Não dá certo sempre. Nós precisamos melhorar o nosso sistema. Eu gostaria de ter, é um sonho, né? Ter um sistema que eu mando para o paciente uma câmera e eu monitoro aquilo que ele está fazendo. Enquanto a gente não tem isso, a gente vai achando algumas outras estratégias. Mas cada vez vai ficando mais presente também na nossa lógica a busca dessa possibilidade do paciente ter uma métrica para ele medir. Porque uma coisa é real, nós temos que transformar tudo em medidas de febre como é o termômetro. E às vezes o termômetro também não funciona, né? A gente cansa de comprar termômetro e não funciona. Mas aquela ideia de você pôr o termômetro e medir, não, baixou a febre, tranquiliza todo mundo. Vamos continuar tomando remédio, tá dando certo. A glicemia, você põe lá o point of care, ok, diminuiu. Eu acho que nós temos que encontrar essas métricas. Algumas nós já temos, outras nós vamos ter que buscar. Muito obrigado. Marco, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Hoje, para fazer um monitoramento remoto, a gente depende muito, como você mostrou, de devices. A questão do device é que ele é pouco difundido, alguns podem custar caro, isso limita o acesso de pacientes a esse monitoramento. Então, a minha pergunta é, o que você acha que dá para fazer, se não hoje, mas nos próximos anos, com o celular, né? A gente tem mais celulares do que habitantes no Brasil, a maior parte deles com câmera. O que você acha que vai dar para fazer com o celular, se não hoje, no futuro, para aumentar o acesso ao monitoramento remoto dos milhões de pacientes que a gente tem no Brasil e no mundo? Conrado, primeiro, pergunta importantíssima, e acho que você foi num ponto central dessa parte de telemonitoramento. O que a gente tem visto nos projetos que nós estamos fazendo, né? Essa parte de device, realmente, nós temos muita dificuldade. O Brasil não produz esse device, muitas vezes ele vem importado, as empresas que às vezes que estão explorando aqui, muitas vezes startups, eles compram de um fornecedor e aqui no Brasil eles começam a usar, então eles vão aprender a utilizar o device. Quando a gente faz aquilo que eu comentei, né, desse encontro de referência, você tem muitas dificuldades. E aí, indo no caminho que você disse, né, será que vale a pena a gente estruturar toda uma indústria, porque vai ter que ser uma estruturação de uma indústria nacional para conseguirmos desenvolver devices, biosensores e tal? Ou será que não é a hora de pensarmos dessa forma? Então, organizarmos talvez essa parte de como nós fazemos o sensoriamento, ou se pode, como até a professora montou, será que um smartwatch ou uma smartband, que é uma coisa tradicional, fácil de usar, não estaria apta para muitos sistemas de telemonitoramento que hoje a gente ainda está explorando de forma utilizando device? Acho que agora nós precisamos realmente essa discussão ser mais profunda. Até essa semana mesmo eu discuti com o pessoal do Sebrae, o professor Jefferson, que é um dos responsáveis pela inovação do Sebrae, dizendo, professor, a gente está precisando de ajuda porque nós estamos com muita dificuldade de encontrar devices disponíveis, e até a parte de logística agora da pandemia dificultou ainda mais, e quando encontramos, muitas vezes nós não temos com quem falar da engenharia para ver como transformar esse device realmente nesse biosensor adequado para o paciente. Então, acho que essa é uma discussão importantíssima, né? Já que nós temos uma tecnologia que é democratizada, barata, que todo é o sistema de celular, acoplar no celular hoje eu diria já é uma realidade. Agora, como é que nós poderíamos usar ainda mais os devices que já estão aí na praça, que são ligados ao sistema de celular, de forma mais inteligente para ir monitorar não só bem-estar, mas também saúde. Então, essa discussão, acho que é a discussão importante para termos agora, para
à medida que esses sistemas de telemonitoramento forem se estruturando. É claro que tem coisas que são mais sofisticadas, mas... Claro, claro. Posso? O que o Diego falou é exatamente o que eu penso, mas eu queria lembrar o seguinte: os telefones, a semelhança dos relógios, tem acelerômetro, tem o giroscópio, e dá para a gente fazer uma porção de medidas, inclusive de danos neurológicos, usando o celular. Dá para a gente criar, por inteligência artificial, padrões que o paciente possa fotografar e verificar quanto que ele está, a gente receber o quanto ele está fora. Isso vai dar para fazer, e há muito interesse no mercado disso. Mas eu queria lembrar o seguinte: nós estamos falando de terapêutica. É uma terapêutica não medicamentosa, que não polui, que não afeta o nosso solo, que está rico em arsênico, porque os remédios vão todos para o lixo comum, e que tem uma sustentabilidade indiscutível. O remédio para doenças raras custa muito mais do que um conjunto enorme de devices. E ninguém está discutindo que tem ou não tem direito. Nós vamos ter que mudar também o nosso foco. Claro, eu quero reduzir custos. O sonho de todos nós é diminuir as desigualdades com a saúde digital. E para isso eu vou precisar reduzir custos. Mas, mesmo pensando que isso vai ter custos, ainda vai ser infinitamente menor. Sem falar que eu posso reciclar. O paciente melhorou, eu posso pegar o próprio device e entregar para outro. E com uma vantagem, né? O paciente, ele devolve, e devolve do jeitinho que a gente emprestou para ele. Ele é ótimo parceiro para essas coisas, e essa experiência nós temos, que a gente empresta o aparelho de dor, a gente empresta para o paciente levar. Claro, é terapêutico, ele tem hora para fazer aquilo, ele tem que fazer em casa também. Então, eu acho que nós temos que mudar o foco, nós que formulamos os produtos para o atendimento, nós temos que entender que isso o sistema vai ter que pagar. Vai ter que pagar, porque ele paga um remédio que é necessário para estender um pouco a vida, a qualidade de vida, para a gente entender melhor a doença e, quem sabe, descobrir a cura definitiva. Por que ele não pagaria isso? Não, muito bom. Então, a gente tem 2 minutos. Vai lá, Marco, vai. Não, só ia complementar. Porque, assim, ainda parece caro também muitas coisas, porque nós estamos no início, né? Então, são poucas as iniciativas. À medida que isso começar a realmente funcionar, e a professora deu muitos exemplos de que isso funciona, e conseguimos encaixar, quando avaliarmos esse custo, talvez realmente o custo seja muito menor do que o jeito que fazemos hoje, né? Com as novas tecnologias que estão chegando. Mas, só para fechar, assim, eu acho que nós vamos precisar do apoio da indústria nacional, porque está muito difícil achar bons devices, né, professor? O professor também trabalha com isso. É difícil achar, nós vamos precisar discutir. Precisa fazer aqui algumas coisas, porque senão a gente não vai conseguir chegar lá. E temos 1 minuto e meio para a gente fechar. 5G, a professora comentou na palestra, mas o que vai acontecer com 5G no monitoramento e na telereabilitação? Rapidinho. Nós vamos conseguir ter uma conectividade melhor e uma transferência de informações muito mais ajustada. Hoje, quando a gente manda alguma informação para o paciente, chega desconfigurado, somente se for imagem. Vai melhorar a velocidade, vai melhorar a resolutividade e, acima de tudo, quando melhora a velocidade, aí você responde a outra pergunta, melhora a aderência. Porque nem eu aguento ficar baixando aqueles sites que não abaixam as coisas. Eu quero logo, quero ir embora. Então, nós vivemos no mundo da velocidade e o 5G vai dar essa resposta para nós. Mas o que vai melhorar mesmo é a conectividade. Nós vamos ter uma possibilidade maior de acertar áreas que hoje estão desconectadas da rede. Professora Linamara, Marco, pena, tá bom demais a conversa, mas a gente tem que ir, porque a gente entra em 1 minuto, eu tenho que entrar na próxima mesa, mas parabéns para vocês, eu aprendi um monte, queria ficar mais 2 horas com você, aprendendo com vocês aqui, tá? Então, um beijo para vocês, um ótimo fim de semana e, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco, tá? Boa tarde para vocês. Obrigada, Conrado. Obrigada mesmo. Obrigado. Tchau, professor. Tchau, Belo.